Senhor presidente, doutor Pedro Serafim, eu tive o privilégio, a oportunidade de representá-lo no Congresso Internacional de Pedagogia dos Sentidos, que ainda está ocorrendo, mas encerra-se hoje, tendo início no dia 13 de agosto, sábado, às 18 horas, no Centro de Convivência Cultural de Campinas. E eu confesso, senhor presidente, doutor Pedro Serafim, que é uma das primeiras, das muitas atividades que já fiz em nome dessa instituição, foi a primeira vez que efetivamente percebi a maneira atenciosa e honrada que fomos recepcionados ali nesse evento, nesse Congresso Internacional de Pedagogia dos Sentidos. É o segundo congresso, e também contamos com a presença do nobre vereador Jairson Canário e muitos professores, pedagogos, não só da cidade de Campinas, mas da região, do estado de São Paulo, mas de todo o país, de todo o Brasil. E, na oportunidade, o nobre secretário de Educação, o professor Márcio, dando início aos trabalhos do professor Márcio Rogério Silveira de Andrade, eu quero parabenizá-lo, bem como a sua equipe, a Renata e outros professores, diretores, que realmente apresentaram um congresso de alta qualidade na área pedagógica. Já no próprio manual, no próprio material expositivo, nós tivemos a oportunidade de recebermos algumas obras relevantes, importantes para a educação, como esse livro, que é um compêndio de vários autores, organizado por Celso Luiz Palaschi, que intitulado Cultura e Sujeitos na Educação de Jovens e Alunos. Um livro muito interessante, que tivemos a oportunidade de recebermos, não só eu, mas todo congressista. Também, junto com esse material pedagógico que as pessoas recebiam, o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa casa, através da iniciativa desse vereador, nós aprovamos há um ano ou ano e meio que o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse estudado como um tema transversal, tanto para os alunos como para os professores, já que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma das temáticas extremamente presente nos concursos públicos para os cursos ligados à educação. E também, novamente, junto com o material pedagógico, estava o projeto, ou melhor, o livro intitulado Naves Mães e a Pedagogia dos Sentidos. Mas o mais interessante na primeira palestra, de um professor italiano, chamado Gianfranco Zavaloni, é a matéria, é o livro, é o projeto que ele apresentou para a plateia ali de professores presentes, vereador Selim. Ele fala sobre o tema do livro, do material, da sua dissertação, a pedagogia do caracol. E é um livro muito interessante, que seria importante os professores, as pessoas ligadas à educação infantil, pudessem adquirir esse livro, chamado A Pedagogia do Caracol. A maneira que foi traduzido o livro para o português, já que o livro é italiano, portanto é uma experiência italiana, mas foi muito interessante porque foram professores da rede que leram e traduziram o livro para que nós tivéssemos uma adaptação à realidade do Brasil. Então, um livro muito interessante que trabalha também com os sentidos, uma educação que evoca a possibilidade de trabalhar com os chamados sentidos. E, portanto, eu gostaria de recomendar aos professores que tiverem a oportunidade, senhor presidente, de adquirirem esse livro intitulado A Pedagogia do Caracol, que foi um livro que foi tema do Congresso Internacional da Pedagogia dos Sentidos, realizado aqui em Campinas, do dia 13 ao dia 15, portanto está sendo encerrado hoje. Sim, eu quero retomar a temática que eu já discursava
sobre o Congresso Internacional de Pedagogia dos Sentidos, realizado aqui, está sendo realizado ainda. Aqui, hoje, às 18h30, nós temos o tema discutido, será Ciência, Museu e Educação, com Jorge Wagensberg. E interessante como está sendo realizado esse Congresso Internacional de Pedagogia. Mais uma vez quero parabenizar o nobre secretário, o professor Márcio, porque realmente os temas são extremamente relevantes. Sábado, dia 13, às 18h, eu estava lá representando essa casa e juntamente comigo estava o nobre vereador Jairson Canário, e havia um público enorme de professoras, de pessoas ligadas à área da educação, o que eu pude fazer uma rápida reflexão, como os profissionais da área da educação estão interessados também, eu diria, em uma formação continuada. Eu nem vou usar a expressão capacitação e muito menos reciclagem, porque são termos já sem uso na área pedagógica, mas da importância do professor do ensino infantil. E interessante também, senhor presidente Francisco Selim, que essa casa aprovou, há anos atrás, uma lei inserindo, homenageando o professor de ensino infantil. E a data exatamente coincidiu com o Congresso Internacional da Pedagogia dos Sentidos, que foca a educação infantil. E realmente eu pude constatar em loco o interesse dos profissionais da área, dos professores das mais longínquas regiões, participando ativamente, em um período até que eu diria um pouco difícil, complexo, porque no domingo era o Dia dos Pais. Quero aproveitar para parabenizar todos os pais, mas domingo, como o Dia dos Pais, muitos professores estavam lá participando das palestras no Centro de Convivência Cultural de Campinas, porque tem fome, tem sede de aprendizado para levar as classes, para trabalhar com a educação infantil com competência, com conteúdo, com objetividade. E esses profissionais estiveram ali e realmente foram palestras memoráveis. Eu assisti à primeira palestra do professor italiano Gianfranco Zavaloni e da professora Margarete Brandini Park, que expuseram a importância dessa pedagogia dos sentidos. Basicamente, a primeira temática foi sobre esse livro, A Pedagogia do Caracol. Ou seja, o tempo da criança é diferente do tempo do adulto. E isso é muito importante compreendermos, porque às vezes há toda uma pressão familiar, ou mesmo da sociedade capitalista, que é rápida, que quer resultados imediatos, porque essencialmente esse é a concepção capitalista, é lucro imediato, que é tudo rapidinho. E a criança, ela precisa ter tempo para uma análise, por isso mesmo é o caracol, que é lento. O tempo da criança é diferente do tempo do adulto, e nós sabemos disso. A prova maior é que quando nós éramos crianças, como demorava para chegar o nosso aniversário, para chegar o Natal, então, porque é um tempo diferente do tempo do adulto, e muitos adultos, por falta de capacitação, de formação continuada, insistem com modelos, muitas vezes modelos importados de outros sistemas, de outras relações culturais, e impõem esse modelo para as nossas crianças do ensino fundamental, ensino infantil, querendo que a criança seja alfabetizada dentro daquela mesma construção cultural que tiveram no passado. Então foi um debate muito importante, muitas pessoas, muitos professores tiveram a oportunidade de fazerem suas perguntas, de confrontarem suas ideias, e no domingo, a partir das 9h, dia 14, Olinda Maria Noronha falou sobre concepções históricas de criança, educação infantil e educador. Já ainda no domingo, às 14h30, por isso que eu quero parabenizar os professores que estiveram lá,
porque nós sabemos que domingo foi o Dia dos Pais, então claro que muitos gostariam de estar juntos, reunidos em famílias, muitos têm pais em outras cidades, mas muitos sacrificaram essa importante data para poderem estarem melhores preparados para compartilhar o saber na área da educação infantil. E domingo às 14h30, Manuel Terra Seca falou sobre educador, escolas e profissão, desafios, colocados pela avaliação, já que há um novo conceito de educação na rede pública, já não se baseia mais apenas em avaliações, mas no cotidiano do aluno, nas atividades, ou nós chamaríamos de dever de casa, né, nas atividades extra-escola, como também nos trabalhos e na maneira que a criança está desenvolvendo suas atividades, e não mais simplesmente nenhuma mera avaliação. Ainda no domingo às 18h30, Berenice de Almeida Gabriel Levi falou sobre brincadeiras musicais da palavra cantada e trabalhou mais com a ideia do lúdico. Na segunda, às 9h, Jonas Ribeiro trabalhou histórias para rir, sonhar e refletir, já que o enfoque, sem dúvida alguma, é a educação infantil, né? E na segunda, às 14h30, o Ilan Breman falou sobre formando leitores dentro de casa. É muito importante que os pais compreendam uma pedagogia que nós chamamos pedagogia de Jesus, né? O cristianismo, ele tem esse pensamento. O que seria essa pedagogia de Jesus? É aquela aprenda de mim. Ou seja, Jesus disse isso, né? Aprendeis de mim. Essa é a concepção do professor dar exemplo. E nesse caso o pai ser o exemplo. Então se o pai compra livros, lê livros, se o pai apoia a cultura, há uma probabilidade enorme do filho também absorver essa concepção cultural. Quer dizer, se aprende pelo exemplo, o exemplo dentro de casa. Então, se os pais estão motivando seus filhos, se os pais elogiam a escola, se os pais acompanham todo o currículo do filho, olha o caderno, incentiva, mesmo quando seus desenhos ainda são abstratos, se os pais elogiam, motivam, apoiam, então a probabilidade dessa criança ter muito maiores facilidades de interpretação sem dúvida alguma, e obviamente, e logicamente, maiores do que aquelas que estão alheias a essas motivações importantes. Então, formando leitores dentro de casa, é aquela ideia do pai, ou da mãe, ou do avó, ou da tia, ter um pouco de tempo para ler histórias para a criança, para despertar na criança o desejo de aprender e de gostar de livros. E encerrando agora, hoje, às 18h30, o Jorge Wangensberg falando sobre ciência, museu e educação. Então eu quero parabenizar mais uma vez o Congresso Internacional de Pedagogia dos Sentidos, que estão sendo realizados de 13 a 15 de agosto, no Centro de Convivência Cultural de Campinas, e eu espero que os próximos congressos realmente se ampliem e muitos outros professores tenham a oportunidade, o privilégio. É verdade que esse congresso dá o enfoque principal para a rede pública municipal, mas 20% também das vagas são destinadas a outros segmentos, ou a escola privada, ou mesmo pessoas não diretamente ligadas a essa área da educação. Portanto, senhor presidente, eu, mais uma vez, aconselho aqui e aponto a importância dos profissionais ligados à educação infantil lerem, pelo menos, o livro do italiano Gianfranco, intitulado A Pedagogia do Caracol. Certamente vai trazer uma edificação bastante interessante, vai ampliar sua visão na área da educação, na aplicação de técnicas pedagógicas simples, mas que podem trazer uma grande edificação para esses alunos que estão na educação infantil.
Olá, boa noite. Estamos agora no intervalo regimental da 47ª reunião ordinária dos vereadores aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas e vamos conversar com o vereador professor Alberto do Democratas, que no sábado, dia 13, esteve representando aqui o presidente da Câmara, vereador Pedro Serafim, na segunda edição do Congresso Internacional de Pedagogia dos Sentidos, que foi realizada ali no Centro de Convivência, né? E sobre isso o vereador professor Alberto já falou na tribuna, mas eu gostaria de perguntar para o vereador qual a importância da realização de um evento como esse aqui em Campinas. Muito boa noite a todos. É extremamente importante e relevante nós termos cursos dessa natureza, congressos dessa natureza. Em primeiro lugar, porque os profissionais de educação, e especificamente nesse caso da educação infantil, precisam estar em contato com as novas tecnologias, com as novas ideologias, com os novos saberes e conhecimentos nessa área especificamente. E o Congresso Internacional, ele trouxe vários pedagogos, ou pelo menos pessoas ligadas à educação, não necessariamente pedagogos, que puderam compartilhar das suas experiências, tanto em sala de aula, como diretores de escolas, em outros países. E é interessante essa troca de informação, porque, de uma maneira geral, o mundo ocidental, as instituições são bem parecidas. Claro que nós temos que considerar cada contexto, obviamente que cada realidade escolar difere de outras, mas, de uma maneira geral, existem alguns pontos fundamentais presentes em todas as instituições. E não é diferente o caso aqui de Campinas. E eu quero parabenizar, inclusive, o secretário da Educação, o professor Márcio, toda a sua equipe, porque realmente foi um grande congresso. Embora, como todos sabem, dia 14, domingo, foi o Dia dos Pais. Mesmo assim, o número de professores, pedagogos, diretores e profissionais da área ligada à educação estiveram em massa presente. Outra coisa importante de um evento dessa natureza é que as editoras levam materiais pedagógicos de última geração, materiais extremamente interessantes tanto para trabalhar ludicamente como para outros segmentos. Nesse caso especificamente, o trabalho foi em relação à educação infantil, mas sabemos que em eventos dessa natureza tem muito material, muito conteúdo para a educação fundamental também. E eu pude ver várias editoras expondo os seus materiais, os seus livros, os seus projetos, e que enriquece demais na sala de aula esses profissionais. Eu quero parabenizar os professores. Quando os vi naquele congresso, muita gente, não só de Campinas, mas de todo o estado de São Paulo e do Brasil, eu fiquei muito feliz, porque isso desperta em nós que há esperança para a educação, que os professores querem se capacitar, querem uma continuação, uma formação continuada para realmente compartilhar o saber com técnica, com profissionalismo, com paixão. E eu quero fazer referência especificamente a uma obra de um professor italiano chamado Gianfranco, uma história de vida muito bonita em relação ao trabalho da faixa etária do ensino infantil, e ele escreveu uma obra em italiano chamado A Pedagogia do Caracol. E os professores da rede municipal de ensino, especificamente da cidade de Jarinu, lançaram um desafio, através da professora Margarete, de traduzir do italiano para o português. E foi uma experiência extraordinária. O depoimento da professora Margarete, muito lindo, ver como os professores se esforçaram. Muitos não tinham conhecimento de língua italiana, mas se esforçaram e fizeram uma coisa assim maravilhosa para todos os professores de educação infantil. Acho que seria muito legal que todos tivessem um contato, pelo menos, nem que seja minimamente, com algum texto, mas o ideal seria estarem dando uma lidinha nesse livro Pedagogia do Caracol, que certamente vai trazer grande edificação para a sala de aula, especificamente no segmento educação infantil.
Agora, o que foi falado, tudo que foi discutido no Congresso, ele já pode ser aplicado, já começou hoje, por exemplo, nas escolas, os professores, os docentes, eles têm que esperar até o próximo ano, o início do próximo ano letivo? Não, são as informações e as experiências podem ser aplicadas já no primeiro dia de aula, porque realmente isso que é bacana num congresso. Num congresso com essa dimensão, Congresso Internacional da Pedagogia dos Sentidos, ele é muito legal porque abre a mente do profissional da educação infantil. Você começa a vislumbrar como você pode trabalhar com a sua sala de aula, aplicando aquelas experiências. Obviamente, nós sabemos que nós temos que contextualizar, porque cada classe tem suas características singulares, mas, sem dúvida alguma, os debates, as temáticas, as experiências compartilhadas enriquecem demais. E claro que existem algumas disciplinas que exigem um preparo, que exigem uma certa estrutura. Então, nesses casos, cabe, em um próximo momento de criação ou construção do currículo, da grade curricular, inseri-los. Mas, de uma maneira geral, os participantes saem motivados, com uma nova perspectiva educacional. Isso que é bacana num congresso internacional, porque são vivências e experiências extraordinárias e também extremamente simples, que não denotam grandes investimentos, nada disso, é uma criatividade. Também quem recebeu, além do programa do congresso, alguns livros interessantes, um deles de autoria do prefeito municipal, chamado Naves Mãe, a Pedagogia dos Sentidos, porque as Naves-Mães têm essa ideologia educacional. Receber o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi iniciativa minha apresentar como tema transversal o estudo da criança e do adolescente aqui em Campinas, porque percebi a importância tanto dos professores como dos alunos conhecer os seus direitos e deveres. E finalmente, outro livro que veio junto na pasta, se ganhava uma pasta, quem participou, que se inscreveu, ganhou uma pasta, ganhou camiseta, tudo, mas o mais importante são essas obras, Cultura e Sujeitos na Educação de Jovens e Adultos, que é uma coletânea feita pelo Celso Luiz Falaschi. E essa revista de educação chamada Articule-se. Então, muito material pedagógico. Isso é uma outra coisa muito boa num congresso internacional, que você recebe obras pedagógicas que normalmente você não encontra, às vezes, em muitas livrarias, que tem outros segmentos, e em um congresso internacional junta-se tudo o que tem de novo e o que tem também de experiências, tanto no sentido escrito, como através do lúdico, de educação infantil. Então eu quero parabenizar a cidade de Campinas, os professores da rede pública municipal, o secretário, o professor Márcio, a Renata e todos que estiveram e participaram desse congresso internacional da pedagogia dos sentidos. Eu tenho certeza que isso enriqueceu a rede pública municipal da cidade de Campinas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bem, nós encerramos por aqui a entrevista do vereador professor Alberto, falando sobre a participação dele na segunda edição do Congresso Internacional de Pedagogia dos Sentidos, que foi realizada neste final de semana no Centro de Convivência aqui em Campinas.